Salve, torcedor tricolor! Esse é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Treta na ESPN. Após o debate na derrota do tricolor de hoje contra o Palmeiras, os jornalistas Pedro Ivo e Vitor Birner discutiram na ESPN. O Birner acha que o trabalho do Zubeldia é bom e que ele faz o que pode com o elenco do tricolor. Já o Pedro Ivo diz que o Zubeldia foi covarde e que o elenco do São Paulo pode muito mais. Quem você acha que tá certo? Com quem você concorda? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Agora, fique com o pós-jogo. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família São Paulo Futebol Clube Notícias e tamo junto. Que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom. Mas a gente já viu esse mesmo São Paulo, com essa mesma distância de elenco, fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira muito mais improvisado de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais forte do que em Barueri. Mas uma dúvida, já que acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, a ideia é tática. Muito diferente. O time titular do São Paulo tudo bem, é subjetivo. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque custou tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, porque tecnicamente ele está no campo. Aos 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o meu ponto é porque senão a gente reduz o debate não dá pra jogar. É que eu acho... Então o São Paulo não pode jogar. Então o São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí. É só isso aí. Não dá pra olhar e falar, talvez o primeiro tempo pudesse ser mais, talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco do campeonato, se ele vai ficar em lugar... a gente não avalia o jogo, a gente só avalia os elencos antes. Eu tô avaliando o jogo. Eu não acho que essa é a explicação pra tudo. Eu só digo que... Eu acho que o São Paulo hoje, ele tem uma proposta muito clara do início do jogo. É muito claro que o São Paulo não vai para jogar. E aí o que o André falou, não é que não quer fazer gol, ele não vai para jogar porque tem um Palmeiras, mais qualidade, um campo, se eu não me engano, me foge a memória quem foi o jogador. O que você acha que o São Paulo deveria fazer que o São Paulo não fez? Me foge a memória. Se defender melhor no fim do jogo. Pronto, já é um argumento. Quando o objetivo estava não foi para jogar, quando o objetivo estava em questão. Deixa eu só tentar, na minha opinião, é porque você colocou na cabeça que o São Paulo perder tá tudo bem, e eu tô tentando falar que o São Paulo, tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras, como fez em algum momento no segundo tempo. Só que você não tá aceitando que eu penso assim. Não, acho que só a sua visão é certa. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Aí você completa, por favor. Eu quero entender como. Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Pode terminar. E se eu não concordo, você não deixa eu terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. E o que acontece é que um jogador fala, cara, é muito diferente, eu nunca joguei aqui, o gramado, por mais que pareça, sabe, clichê, a gente sente muita bola. Pode ter sido isso, a dificuldade de São Paulo quando tem minimamente a bola no primeiro tempo. Pode ser que seja circunstância de que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor com as pernas. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que o São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo hoje entrou para perder. Desde o início você não aceita quem fala que o Palmeiras... E dá o contra-ataque para o Paulinho. Você não aceita quem fala que o São Paulo poderia jogar um pouco mais hoje. Você quer trazer o São Paulo para uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, consegue-se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando a E eu acho que o São Paulo não conseguiu... O São Paulo não conseguiu também no primeiro tempo... Espera um pouquinho aqui, gente, só um minutinho. Vem, Jean. Eu acho que... Fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Espera um pouquinho. Fica calminho, não. Segura aqui. Fica calminho, não. Deixa o Jean falar, senão a turma de cá também não fala. Vem, Jean. Não, é que o que eu acho que o fato do São Paulo não conseguir criar absolutamente nada e não conseguir nem contra-atacar no primeiro tempo teve muito a ver com o que o Palmeiras fez também. Porque o Palmeiras jogou com as linhas muito altas, marcou muito bem lá na frente, não deixava o São Paulo sair jogando. E tem feito isso bem em vários jogos. Então, e por isso tem sido um time mais consistente, inclusive. E essa marcação do jeito que foi, do jeito que estava encaixada no primeiro tempo principalmente... impedia que o São Paulo conseguisse acionar os seus caras, principalmente Ferreirinha, né, que é o cara que tem a velocidade para contra-atacar. Então eu acho que, de fato, o São Paulo já criou mais, mesmo quando entrou em campo com essa ideia, porque esse tem sido o time do São Paulo. Isso é bom destacar também, a gente fala, o banco do Palmeiras é absurdo se você olhar para os jogadores que estavam no banco hoje, ainda que eu ache que
alguns dos caras que começaram o jogo, na cabeça do Abel, não estão no time ideal se ele fosse jogar, sei lá, uma final de Libertadores. Ele pensou na questão física, e ele tem mais condições de fazer isso hoje do que o Zubeldia. Então ele falou, cara, beleza, eu vou abrir mão do Emi Martinez, vou abrir mão do Vitor Roque, vou abrir mão de jogadores que são titulares. Você acha que a ideia de abrir mão do Vitor Roque não tem a ver com o fato de ele usar o Paulinho como um segundo e ter um centroavante, que é uma coisa que fazia, por isso o Flávio Lopes? Acho que é uma ideia mais tática do que física. Eu acho que tem a ver com a questão física. O Paulinho joga melhor assim. Também acho. E também o Paulinho joga melhor. E ali eu não acho que o Paulinho jogou mal, William. Eu achei que o Paulinho fez não é mal. Não é mal. Abaixo das vezes que ele vinha entrando. O que me impressiona no futebol do Paulinho é que a bola nunca morre nos pés dele. Não tem nenhum ataque do Palmeiras que a bola chega no pé dele e aí ele perde porque ele deu um passe errado ou ele perde porque é desarmado. A bola sempre tem prosseguimento. Vai ser com passe, vai ser com chute. Beleza, agora vão 2, 3. Eu acho que pela característica do que é o Abel como técnico, nunca haverá um jogador no time do Abel intocável. É o técnico que trabalha mais coletivamente, a mentalidade do coletivo. Eu vi uma entrevista essa semana. O intocável até hoje era Facundo Torres. Ele não sai, mas não é intocável. Você não acha que o Estevão pode ter sido pelo mesmo motivo do Facundo? Eu não sei se é uma situação física também. Sequência? Se ele saca Facundo para um clássico e ele tá rodando muito o time dele, e o Estevão não é... Eu acho que o Estevão vivesse ele, o seu auge técnico, que ele... agora tem 18 anos, né? Mas se ele tivesse num outro momento que ele já teve no Palmeiras, talvez ele ficasse hoje se ele não tivesse outras opções no banco. Sim. Mas como ele tem gente para rodar e talvez ele hoje saiba que tirando o Estevão tem outra pessoa para resolver, tem outro jogador, pode ser o mesmo motivo do Facundo. É que tem algumas coisas que a gente não tem como resolver. Por exemplo, a gente pode ficar aqui horas falando sobre as questões técnicas ligadas à saída do Estevão do time. E o Abel virar e falar assim, ele me pediu para sair, ou estava combinado que ele sairia aos 35, porque jogou tanto. Então, essas questões a gente... né? Não, e tem outra, né, André? Porque eu acho que assim, quando eu digo que em geral tem uma grande repercussão quando esse Estevão sai de campo, pela capacidade que ele tem, evidentemente, mas eu acho que no caso do time do Palmeiras, pela qualidade dos jogadores que você tem no banco e também dos titulares, você pode olhar e fazer a avaliação sobre quem está rendendo quanto e dizer, bom, o cara é craque, agora eu tenho esse jogando bem, eu tenho esses que são muito bons no banco, eu vou colocá-los. E não dá para dizer nesse caso, como foi muitas vezes, aquela coisa de, sei lá, tira o Estevão, coloca o Mike, né? Que era uma coisa que o Abel fazia muito e deixava a torcida maluca. Neste caso, ele tirou o Aníbal, ele tirou o Richard Rios. Também não dá para tirar todos os zagueiros e volantes. Para entrar atacante tem que tirar atacante. E sobre o Estevão, até a questão da mudança de região de atuação principal dele, para acomodar outros jogadores, em especial, né? Paulinho, Felipe Anderson, nos cenários que o Abel tem hoje à disposição, mostram que o Abel sempre vai pensar no rendimento coletivo e o que é melhor para o Palmeiras como equipe. Uma coisa que eu acho que... Porque o Estevão, ele surge e começa a destruir o futebol brasileiro jogando numa região. O Palmeiras faz contratações. A partir do momento que ele fica mais centralizado, com liberdade para jogar, outros atletas podem aparecer no lado onde ele dominava a área. O Abel, ele vai pensar sempre naquilo que é melhor para o time dele, com os critérios dele, as coisas que ele entende serem as melhores. Agora, critérios para substituição, a gente pode se surpreender daqui a pouco na entrevista dele, por algo que aconteceu e a gente ainda não sabe. Uma das coisas, para mim, mais ricas que tem no elenco do Palmeiras, só o Palmeiras tem isso no Brasil, eu acho o elenco do Flamengo superior ao do Palmeiras quando tem capacidade de decisão de jogadores. Também acho. Mas tem uma coisa que o Palmeiras tem que o Flamengo não tem no elenco. Isso é, obviamente, pensado pelo técnico. Os principais jogadores do Palmeiras, eles fazem mais de uma função. Né? Você pega, por exemplo, o Estevão. O Estevão pode jogar qualquer um dos lados, melhor pela direita, pode jogar por dentro, como ele falou antigamente que gostava de jogar, inclusive no tempo da base. Você pega o Paulinho, ele pode ser o centroavante, pode ser o segundo atacante, pode vir jogar na linha de 3. O Felipe Anderson joga em um monte de funções. Né? E assim por diante, você vai pegando os jogadores do Palmeiras, e isso permite ao técnico, e aí é a capacidade do técnico de utilizar esses jogadores de maneiras diferentes para surpreender o técnico adversário. Mas essa é uma característica do Abel desde a primeira temporada dele. Acho que isso tem a ver com cultura de clube e cultura de contratação. Como esses jogadores chegaram ao Palmeiras? Sim. Como os jogadores contratados ao Flamengo chegam ao Flamengo? Claro. E o Felipe Anderson, ele vem num momento bom da carreira, mas ninguém chega como o Felipe Anderson chega para ser a camisa 10 e a salvação. Tem um time lá muito bem treinado e muito bem trabalhado. O Vitor Roque, por mais caro que seja, ele não chega para ser o maior jogador da história do Palmeiras. O Estevão, por maior talento que seja dos últimos tempos da base do Palmeiras... Você tem razão.
E em muitos momentos ele era protagonista e não saía por isso, porque o Palmeiras só tinha essa nota. Exato. Roda, não sai nada, direita no Estevão. O Abel já falou. Em nenhum problema do ano momento se passado. chegou um cara que virou e falou, tá chegando aqui, Bom, o cara primeiro- da seleção tal, o Flamengo vai montar. Eu acho que também tem perfil O Abel de já montagem falou de sobre elenco. isso, né? Ele já falou exatamente isso aí. Vocês, se perceberem o elenco do Palmeiras, vão notar que são jogadores que fazem mais do que uma função. Não, Não sei o que ele falou assim, joga de 8, joga de 10, joga de 7. Ele sempre tá falando esse tipo de coisa. E é bom lembrar, André, que o João Paulo Sampaio, né, o coordenador de base do Palmeiras, sentado aqui nessa mesa, falou, cara, uma coisa que é obrigatória nas categorias de base do clube é um jogador vai ter que passar por pelo menos 3 posições no time da base. Então, assim, os caras que vêm da base, eles já têm isso. Então, o Alan, que foi titular hoje mais uma vez,